Olá, pessoal. Primeiramente, eu quero dar as boas-vindas para vocês, novos estagiários da disciplina de Estágio de Núcleo Básico 2, ao Grupo M Rocha, e a parte prática da disciplina, né? Eu fui convidado pelo Grupo M Rocha e pelo Ilailson para falar um pouco sobre a importância desse estágio, trazer também o meu relato de experiência, quais foram os aprendizados que eu adquiri ao longo dessas práticas. E eu agradeço ao Grupo M Rocha e também ao Ilailson pelo convite e, assim, infelizmente, né, por questões profissionais, eu estarei ocupado no momento, então não estarei presente no dia aí com vocês, como vocês podem ver. Então, por isso que eu tô gravando aqui para vocês, tá? Eu parabenizo também, primeiramente, obviamente, a vocês pela escolha da área, por terem escolhido a psicologia organizacional e do trabalho. Eu posso dizer para vocês que é uma área incrível, vocês vão aprender muitas coisas práticas, e assim, eu posso dizer para vocês extremamente que eu sou uma pessoa muito apaixonado, eu sou muito apaixonado pela área, psicologia organizacional é a vida para mim, sou obcecado por essa área e vocês podem ter certeza de uma coisa, a psicologia é uma área maravilhosa, assim, e eu mesmo assim, eu só escolhi a psicologia organizacional por causa dessa área, gestão estratégica de recursos humanos. Então, entrem de cabeça, tentem dar o melhor de vocês, construam o nome de vocês enquanto profissionais da área mesmo, de fato, de psicologia organizacional. E falando mais para a importância da prática desse estágio de vocês, ele é basicamente fundamental. Primeiro, para que vocês consigam assimilar a teoria com a prática, tá? Se vocês tiverem, claro, anotado, guardado algumas questões sobre disciplina de processos psicossociais, psicologia organizacional 1, e esse é o momento que vocês vão conseguir assimilar várias coisas na mente de vocês. E também quando for no ano que vem, quando vocês estiverem em psicologia organizacional 2, é que realmente vocês vão conseguir assimilar muito mais coisa que vocês vão ver ao longo dessa prática, juntamente com a disciplina. Então, obviamente que é muito importante também, né, essa prática, porque aqui em Paulo Afonso, no ano passado, se eu não me engano, nós tínhamos só dois profissionais atuando na área, mas para além disso, vocês podem ter outras oportunidades, seja através do trabalho remoto, como é meu caso, ou até mesmo em alguma capital próxima. Por exemplo, várias empresas de Recife, de Salvador também, abrem vagas para cargo de analista de RH ou assistente de RH de forma constante. Então, o tempo todo tem vaga para a área, dentro principalmente de grandes centros urbanos. E poucas empresas contratam um analista de RH sem experiência. E esse momento que o grupo M. Rocha e o Ilailson, eles estão oferecendo para vocês esse momento inicial. Então, basicamente, para vocês, obviamente, para quem quiser seguir nessa área, isso aqui que vocês vão vivenciar vai ser, digamos que a primeira casa. Fazendo uma analogia assim, essa experiência de vocês vai ser como se fosse o berço, a casa da mãe, porque é o momento que vocês darem os primeiros passos de experiência prática. E que é isso de fato que o mercado quer, afinal, é isso que o mercado precisa, de pessoas protagonistas, de pessoas que façam a diferença, pessoas que consigam arrumar pessoas que tragam resultados para a empresa. Até porque na verdade, essa é uma das principais funções do psicólogo para as empresas, é trazer pessoas que tragam resultados. Então, tudo que vocês vivenciarem, levem como uma bagagem, juntem isso e levem como bagagem para a vida profissional de vocês mais na frente. Óbvio que é um período de experiência muito curta, mas é muito rico e que se vocês realmente se dedicarem, prestarem atenção e terem um senso de protagonismo, com certeza vocês vão ter muitos benefícios profissionais mais à frente, até mesmo para falar do que vocês puderam contribuir na experiência de estágio em algum processo seletivo no futuro que vocês vierem a participar quando vocês estiverem no mercado de trabalho. Então, é por isso que essa prática de estágio ela é extremamente importante na vida de vocês.
vocês. E, obviamente, até mesmo para a tomada de decisão do Grupo M. Rocha também. Até porque aquela coisa, né? É liderança, e liderança precisa de dados e informações para ter embasamento na tomada de decisão e ver também diferentes pontos de vista de profissionais como vocês são. Então, enfim, é muito importante para isso. Então, aproveitem esse momento. E quando a gente para assim, um pouco para falar, para pensar sobre a importância da gente dentro das empresas, dentro das organizações, seja elas privadas ou sejam elas públicas, o psicólogo organizacional, quando nós estamos falando do que nós estamos falando do que a gente pode fazer, do que a gente, qual o diferencial que nós podemos proporcionar para o mercado. Veja que, claro, não desmerecendo administrador ou gestor ou tecnólogo de RH, mas os, tanto os administradores como também tecnólogos e o psicólogo podem ocupar o mesmo cargo, analista de RH, afinal. Então, qual que é o diferencial nosso? O nosso diferencial e a importância do psicólogo nas empresas, primeiro que nós podemos aplicar testes psicológicos. Outros profissionais não podem fazer isso. Nós podemos aplicar avaliações psicológicas. Outros profissionais não podem fazer isso. Então, nós temos também o conhecimento disso aqui, ó. Psicopatologia. Temos o conhecimento do comportamento humano. Os outros profissionais de outras áreas, eles não têm esse aprofundamento. Então, se nós temos esse conhecimento do ser humano com uma visão biopsicossocial, os outros profissionais com outras formações que não conseguem ter essa visão, então, claro, não desmerecendo cada uma tem uma atribuição um pouco diferente, mas dentro da área organizacional, esses três profissionais podem atuar em algumas frentes que estejam no mesmo cargo. Então, por exemplo, um diferencial nisso aqui, nós podemos conseguir, as empresas elas conseguem, na verdade, serem mais assertivas ao contratarem um profissional de psicologia organizacional, porque ele tendo esses conhecimentos do ser humano, você vai estar contratando funcionários com mais assertividade, a pessoa certa para a vaga certa, o perfil certo para a vaga certa, enquanto que se você, por exemplo, for atuar, nesse caso, em recrutamento e seleção, você vai colocar uma pessoa mais tímida para um cargo de programador de software, você vai colocar uma pessoa que gosta de conversar para dar treinamentos, por exemplo, treinamentos internos. Assim, eu estou falando, citando a grosso modo, tá? Mas claro que o que é que tem que ser considerado aí são vários fatores, uma série de conjuntos que nós vamos construindo ao longo da graduação. Então, é uma responsabilidade muito grande que nós temos, é realmente essa, de contratar as pessoas certas para as vagas certas, de colocar elas no lugar certo e trazer uma qualidade de vida para essas pessoas dentro dessas funções, para que elas tragam os melhores resultados para as empresas. Eu acho que esse é a parte mais forte da área do psicólogo analista de recrutamento e seleção de uma diretoria de gente e gestão, tá? Mas, assim, enfim, mudando um pouco de assunto, falando mais sobre a minha experiência no estágio de Núcleo Básico 2, que eu realizei no Grupo M. Rocha, foi uma experiência muito rica, foi desafiadora ao mesmo tempo e também muito interessante, porque você começa a observar aspectos de coisas que, se você não fosse para a prática, você não observaria. E se você também não tivesse o conhecimento teórico, você não iria conseguir observar. Por exemplo, quando a gente termina um processo seletivo e a gente começa a analisar os comportamentos de um candidato, você retoma na sua memória alguns aspectos que você viu nos livros ou caso não consiga, o psicólogo supervisor, que no caso o Elailson, ele pode ver e identificar comportamentos que você, enquanto profissional iniciante na área, você não consegue identificar, certo? Seja características ou questões de alinhamento de perfil para a vaga, e entre outras questões do comportamento humano que pode refletir um impacto negativo ou positivo a médio ou longo prazo na empresa, caso ele seja aprovado ou reprovado no processo. Mas basicamente, a minha experiência, nós realizamos
duas experiências práticas, duas ênfases, uma recrutamento e seleção e outra foi voltado mais para frente de treinamento e desenvolvimento. E com uma ênfase mais voltada para a dinâmica de grupo e a aplicação de pesquisa de satisfação dos colaboradores. E muitas das coisas que vocês aplicarem com a supervisão do Ilailson aí no grupo ao longo desse estágio, vocês podem, ou vocês devem, na verdade, quando vocês chegarem no mercado de trabalho, vocês poderão replicar várias práticas de uma forma um pouco parecida, digamos assim. Claro, a depender da sub-área que vocês vierem a atuar dentro da área de organizacional. E, obviamente, quanto menor for a empresa que vocês vierem a atuar, mais atribuições diferentes vocês terão que assumir. Nós vamos ter aí, e quanto maior a empresa, você vai ter uma atuação muito mais nichada, mais específica. Por exemplo, nós podemos atuar no planejamento, em cargos e salários, em recrutamento e seleção, em treinamento e desenvolvimento, na gestão de benefícios, como Human Resources Business Partner, na gestão de conflitos, na diversidade e inclusão, na questão de ergonomia e entre várias outras questões. Então, é uma área muito ampla, é rica, linda, e diante das experiências que eu vim passando nessa trajetória, a dica que eu deixo as dicas. Pesquise para além do que é mostrado em sala de aula, porque é uma área muito grande, com diferentes frentes de atuação, e claro, além disso, dentro de qualquer experiência que vocês vierem a ter, sempre tenham ética, sigam o código de ética da profissão, e o que acontece dentro da empresa precisa sempre ficar dentro da empresa. E também, outra dica é que busquem sempre estar analisando os fenômenos relacionados com a área de recursos humanos e questões correlatas também aí. Então, sigam através dessas análises, tentem desenvolver críticas construtivas com propostas, obviamente que contem com tentar colocar isso na prática. Nem tudo vai ser possível colocar, mas nem no escrito, mas assim, não critiquem sem respaldo, isso é óbvio, porque infelizmente muita gente faz. Tem que ser algo realmente no sentido de, poxa, olha, eu identifiquei X problema, então eu vou construir a X proposta de solução para esse problema ser analisados pelos gestores, consequentemente serem refletidos pela organização e tentarem buscar mecanismos que venham solucionar ou trazer um impacto positivo na vida tanto das pessoas como também uma melhoria nos resultados financeiros. E quando eu paro assim, para pensar um pouco nos resultados que eu tive ao longo desse estágio, obviamente, para além da prática, além da aplicação prática daquilo que foi visto no teórico, é que a gente precisa confiar mais no nosso potencial. Confie no potencial de vocês. Então, acreditem em vocês e acreditem que vocês podem transformar a psicologia organizacional em Paulo Afonso através de pequenas práticas com um conjunto de pessoas que vocês vão estar ali dentro da organização, e vocês podem ir além, e com certeza vocês vão estar transformando não só a realidade da área, mas estarão transformando a realidade da empresa que vocês estão atuando e também da vida das pessoas que vocês vão estar se relacionando, porque toda reação, obviamente, que tem um impacto. No mais, se vocês quiserem saber mais sobre as minhas experiências profissionais na área, vocês podem procurar no Google também, pode escrever meu nome, Marlon Campos de Araújo, ou então procurar o meu perfil, lá vai ter, acho que o meu perfil do LinkedIn, só é procurar lá. Também se sentirem que está faltando algo, alguma coisa, algum conhecimento sobre a área, tem esse canal no YouTube, PCADM Channel, então tem alguns vídeos que talvez possam ajudar um pouco sobre questão de qualidade de vida do trabalho e outras temáticas relacionadas com a POT, Psicologia Organizacional e do Trabalho. Mas eu recomendo realmente que vocês busquem em livros como do autor de Dr. Zanelli, por exemplo, pesquisem sobre recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento. Essas duas categorias, RS e T&D, são hoje em dia basicamente as
as áreas extremamente ricas e umas das que mais empregam, e as sub-áreas que mais empregam os profissionais da categoria dentro da área organizacional. Então, assim, aproveite a oportunidades, fiquem tranquilos e no final provavelmente vocês também terão que fazer um relatório. Vai ser diferente daquele relatório que eu ensinei para vocês na monitoria no primeiro semestre. Esse vai ser mais uma intervenção prática e tentem, na verdade, dar o melhor de vocês. E eu agradeço muito pelo convite, tanto por parte do Ilailson como também do grupo M Rocha. Desejo boa sorte e sucesso para os novos estagiários que estão entrando. Um abraço.